escolhestes. Então, se não foi eu que escolhi Deus, se não foi você que escolheu Deus, se foi Ele que nos escolheu, por mais que a gente tente fugir dele, fugir dos propósitos dele, ou por não entender aquilo que ele tem na nossa vida, o texto é categórico em nos revelar: eu vos escolhi. E uma verdade é clara: quem Deus escolhe, ele não tem opção. Ele pode até lutar contra a vontade de Deus, ou mais cedo ou mais tarde, Jesus vai criar os meios que ele pode criar para trazer esta pessoa para o centro da vontade de Deus. Percebamos que no livro do Êxodo, a Bíblia fala de Moisés, capítulo de número 3. O Senhor chama Moisés para ter um particular com ele na sarça. E a Bíblia diz que a sarça está queimando, está pegando fogo. E isso é comum no deserto, a sarça pegar fogo por causa do calor absurdo no deserto. Agora, não é normal ouvir a voz de Deus por detrás de um arbusto que está pegando fogo. É Deus se revelando a Moisés e dizendo: Moisés, eu sou o que sou, e eu te escolhi para ser o libertador de Israel. Moisés vai dizer: eu não sei falar, porque todas as vezes que Deus escolhe alguém e alguém não quer cumprir o que Deus quer, nós vamos colocar diante de Deus desculpas. A desculpa de Moisés é: eu não sei falar. Por quê? Porque eu sou gago. Não é porque Moisés era gago, é porque Moisés não cortava volta para falar. Moisés, se ele tivesse problema com alguém, ele não cortava, ele não dava aquela voltinha de forma diplomática. Ele ia e falava: não gostei do que você fez. Por isso que Deus vai levantar Arão, porque Arão sabe falar com o povo, Moisés não sabe. Moisés é direto no que tem para falar. Só que Deus escolheu Moisés. Arão Deus escolheu para ser o porta-voz, do povo, mas Moisés Deus escolheu para ouvir Deus. Portanto, que quando Moisés vai falar com Deus, o povo diz para Moisés: sobe para o monte, para que Deus se revele a você, e depois que Deus falar com você, você vem e fala conosco. Porque o povo temia estar numa vida contrária à vontade de Deus e ser consumido na hora, por causa da glória, das manifestações de Deus. Então Jesus está dizendo que não é mérito meu estar na presença de Deus, não é mérito da bispa estar na presença de Deus, não é mérito da pastora Keila estar na presença de Deus. Foi Deus que nos escolheu. E talvez durante algum tempo nós lutamos contra a vontade de Deus para não estar aqui. Eu me lembro quando eu tinha 17 anos de idade e Deus já havia me escolhido, e eu dizia, os amigos da época diziam para mim: para que ir para a igreja? Você é tão jovem, vamos continuar a nossa vida aqui no mundo da dança, vamos continuar aqui dançando. Até que um dia eu percebi que eu não tinha amigos, que aquilo que eu fazia nos palcos onde eu passava, eu alegrava o coração das pessoas, mas o meu coração estava vazio, a minha alma estava vazia. E um belo dia eu resolvi entrar para as portas de uma igreja e entregar a minha vida a Jesus. Então perceba que por mais
que você não entenda o que Deus tem na sua vida, Ele está dizendo: eu te escolhi. E o mais lindo, antes da fundação do mundo, antes que você existisse, Deus já tinha te escolhido. Grande Deus. A Bíblia diz que Deus escolhe Jeremias. Capítulo 1 de Jeremias, versículo 4 e 5, vai dizer que Deus diz que Ele escolheu Jeremias desde o ventre materno de sua mãe. Antes que Jeremias fosse formado no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha escolhido. Talvez você está aqui e antes de você ser gerado no ventre materno da sua mãe, antes de você ser formado osso a osso, pele a pele, Deus já tinha te escolhido. É por isso que você tenta fazer as coisas erradas e muitas vezes não tem êxito. Por quê? Porque Deus já te escolheu. Quem Deus escolheu, ele até tenta ficar lá fora no mundo, mas ele não consegue. Por quê? Porque aquilo que Deus tem na vida dele é mais forte do que aquilo que está lá no mundo. Jeremias foi escolhido desde o ventre materno de sua mãe. Talvez você está aqui e desde o ventre materno da sua mãe Deus te escolheu. Só que no mundo espiritual existem duas batalhas muito claras: demônios e anjos. Os anjos do Senhor são enviados para nos guardar e para nos livrar de todo mal. E os demônios estão trabalhando para que nós, a cada dia, viéssemos nos perder. A cada vez que alguém se aprofunda na vida de pecado, os demônios estão dizendo: agora aprisionamos ele, agora aprisionamos ela. Mas eu quero lhe dizer que se Deus te escolheu, não tem demônios que possam quebrar ou paralisar aquilo que Deus tem na sua vida. Foi Deus que te escolheu. Não é porque você fala bem, não é porque você é alguém carismático, não é porque você tem um lar abençoado, não é porque você tem um trabalho abençoado, não é porque você tem uma conta abençoada, não, é porque Deus já havia te escolhido. O problema é que muitas vezes nós custamos entender que Deus nos escolheu. Tem gente que vai batendo cabeça durante muitos e muitos anos. Tem gente que vai perdendo tempo por não entender que Deus o escolheu para uma obra. A Bíblia diz no livro de Jonas que Deus escolheu Jonas para resgatar a nação ninivita. E Jonas vai dizer: eu não vou lá não, aquele povo é cruel. Porque o povo em que Deus escolheu Jonas para pregar para eles, para que você entenda por que Jonas não queria ir lá, é porque aquele povo havia matado os pais de Jonas, os descendentes de Jonas, e pendurado eles de cabeça para baixo. Aí para Jonas, quando Deus fala: não, eu quero usar você para você falar do meu amor àquele povo, Jonas se revolta. Ao invés do Senhor matar esse povo matou o meu povo, o Senhor vai salvar esse povo. E Deus está dizendo: Jonas, eu vou salvar esse povo e eu vou usar você. Você vai pregar e eles vão se arrepender do que fizeram.
Eles vão mudar o comportamento deles. Por quê? Porque eles vão se arrepender. A Bíblia diz que Jonas não quer cumprir o que Deus quer. Ele compra uma passagem, entra no navio, e Deus manda ele ir para Nínive, e ele vai para Tarsis. Ele vai para o lado oposto. Talvez você está aqui e o Senhor te escolheu para você andar no caminho do Senhor, e você está andando no caminho oposto. A Bíblia diz que veio uma grande tempestade sobre a embarcação onde estava Jonas. Em outras palavras, toda aquela embarcação vai sofrer por causa da desobediência de Jonas. Talvez você passe por momentos difíceis na sua vida porque você não consegue obedecer àquele que te escolheu. E aquele que te escolheu não negocia. Não. Deus não quer eu 10%. Deus não quer eu 20%. Deus quer eu na minha totalidade. Deus quer você na sua totalidade. Deus não vai negociar comigo e com você. Ó, eu só quero você 1%. Eu só quero você 20%. Eu quero você 100% na minha presença. Aí Jonas vai colocar uma embarcação em perigo, porque quando você não obedece, outras pessoas vão passar por provas por causa de você. Eita Deus! Porque você não entende que Deus te escolheu. Aí talvez o seu conflito interno é: como é que Deus escolhe alguém tão ruim como eu? Como é que Deus escolhe alguém tão perverso como eu? Como é que Deus escolhe alguém tão ruim como eu? A Bíblia diz que Deus, por meio de Cristo, não veio para o são, Jesus veio para os doentes. Jesus veio para nós que temos necessidades, que temos deficiências e que precisamos dele. Jonas não entende. A Bíblia diz que uma grande tempestade, um vento forte, veio sobre aquela embarcação, ao ponto que agora eles estão pegando todos os bens que estão dentro daquela embarcação e eles estão jogando fora para ver se a tempestade não sucumbe àquele barco, àquele navio. Aí uma bela hora alguém desce no porão e acha Jonas dormindo. Quando desperta Jonas, diz para ele: está todo mundo lá preocupado, você está aqui no porão, dormindo, você não sabe o que está acontecendo. Jonas está lá no porão dormindo, despreocupado. Mas quando ele chega lá em cima, depois de acordado, ele vê o caos que está em embarcação. E ele olha para os marinheiros e lhes diz: eu sou culpado. Vocês estão passando o que está passando por causa de mim. É fácil de resolver o problema. Me lança no mar. Pega eu e me lança no mar. Vocês vão ver que vai acabar o problema. Só que dentro do mar, porque na cabeça de Jonas, os marinheiros iam pegar ele, jogar no mar e ele ia morrer. Mas Deus, que conhece todas as coisas, que escolheu você, muitas vezes você acha: eu vou dar sumiço aqui, eu vou desaparecer aqui, e Deus vai esquecer. Não, Deus já preparou algo lá para pegar você. A Bíblia diz que o peixe grande já está dentro do mar, esperando Jonas. Quando ele é lançado dentro do mar, a Bíblia diz que o peixe engole Jonas. E segundo os estudiosos, o suco gástrico dentro do peixe deveria ter deformado Jonas. Não deformou, porque Deus havia o escolhido.
Você está aqui hoje, e quantas situações da sua vida que talvez você já passou, que era para ter deformado a sua vida, era para ter tido deformado o seu semblante, o seu corpo, mas Deus abriu uma porta de escape e preparou uma situação para guardar a sua vida, para preservar a sua vida. Por que, apóstolo? Porque Deus não abre mão de você. Deus não é como os homens. Os homens, quando alguém erra com outro homem, ele não quer nem mais se relacionar. Deus não é assim. Quando nós erramos, Deus continua nos amando. Quando nós falhamos, Deus continua nos amando. Por que, apóstolo? Porque o amor de Deus é incondicional. Deus não te ama porque você anda certo. Deus não te ama porque você é leal. Deus não te ama porque você é fiel. Você sendo infiel, Deus te ama. Você não amando Deus, Ele te ama. Você não querendo Deus, Ele vai continuar te amando. Quem está aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Por que, apóstolo? Porque Deus te escolheu. E Deus te escolheu ao ponto que Ele não abre mão de você. Eu conheci uma missionária lá em Belo Horizonte, uma amiga nossa. Deus chamou ela, Deus escolheu ela, e ela disse: não vou. Eu não quero o Senhor agora. Eu sou muito nova, eu vou curtir a minha vida. Ela estudava numa faculdade muito grande em Belo Horizonte, chamada UFMG. Ela disse: não quero saber do Senhor agora, eu vou curtir a minha vida. Um belo dia, lá na faculdade, a faculdade tinha uma região, até hoje, lá em Belo Horizonte, é uma região, tem uma parte dentro da faculdade que é uma mata fechada. E quando ela cruza aquela mata para sair da localidade para ir para sua casa, um estrupador abusa dela sexualmente, arranca os olhos dela. E ela consegue sair correndo. E ela consegue uma carona com os olhos colocados para fora. O nome dela, missionária Ládia, hoje missionária. Os olhos dela são arrancados. Ela morreu, apóstolo? Não. Porque quem Deus escolhe, irmão, se a pessoa não quer cumprir o que Deus quer, Deus, eu costumo dizer que Deus, Ele dá corda, mas Ele sabe nos puxar na hora certa. Oh, grande Deus, aleluia. A Ládia perdeu os olhos, hoje ela usa olhos de vidro. Eu tenho um vídeo lá no canal do YouTube. É só você clicar lá, missionária Ládia. Você vai ver ela tirando a prótese de vidro. Ela cozinha hoje. Ela pega o óleo, coloca o óleo sem ver. Ela faz comida sem ver. Porque o olho de vidro é só uma prótese para não ficar aquele buraco do globo ocular dela. Mas por que aconteceu isso? Por uma desobediência. Talvez você passe por situações porque você desobedece a Deus. Não é assim com os nossos pais. Quando nós desobedecemos os nossos pais, nós não pagamos caro pela nossa desobediência? Sim ou não? Sim. Não é diferente com Deus. Deus não quer o seu mal. Deus não quer que você se arrebente. Deus não quer que você se machuque. Deus não quer. Olha, apóstolo, então Deus usou o mal contra a vida daquela missionária para ela cumprir o querer de Deus. Não. Deus permitiu uma situação. Por quê? Porque Deus não abre mão de você. Oh, grande Deus, aleluia. Deus prefere ver. Deus preferia ver ela sem os olhos, mas na presença dele, do que tendo 2 olhos e fora da presença dele. Eita Deus. Deus tem os seus meios. Por quê? Porque Deus te escolheu. Aleluia. Eu Eu não sei se você sabe, mas Deus tem ciúmes de você. Até com o seu cônjuge Deus tem ciúmes. Não um ciúme obsessivo. Não um ciúme ao ponto
né, de como a gente vê aí o feminicídio de homens que não aceitam que alguém termine um relacionamento, vai lá e mata a pessoa. Não estou falando disso, eu estou falando de um ciúme sadio. Deus não troca, Deus não aceita que você troque Ele por uma segunda pessoa, por uma terceira pessoa, por uma quarta pessoa, porque Ele te escolheu. E cá para nós, eu não sei você, eu não valia nada. Mas o amor de Deus me alcançou. São 26 anos o Senhor trabalhando na minha vida, investindo na minha vida. Eu falava isso na sede ontem. Quem Deus pegou, já tem 5 anos de crente, 2 anos de crente, 3 anos de crente, Deus não tem eles como inocente, porque eles já são conhecedores. Deus investiu em você. Não jogue fora o que Deus investiu em você. Não desperdice o que Deus investiu em você, porque talvez ninguém acredite em você, mas Deus acredita. Deus acredita que você será alguém importante na casa dele, na obra dele e no reino de Deus. Não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu escolho quem eu quero. Ele escolheu Saulo, que matava crente, batia em crente, tinha ódio de crente. Mas Paulo ou Saulo ou Paulo, que é o mesmo, Saulo porque nome hebraico, Paulo porque nome de cidadania italiana, romana. Esse Paulo, esse Saulo, automaticamente é escolhido por Deus. Mas quem está à volta de Saulo está dizendo: esse aí matou a vida inteira. Por que agora ele está na casa de Deus? Porque Deus escolhe as coisas loucas dessa terra para confundir as coisas sábias. Deus veio para aqueles que a sociedade não acredita que tem jeito para ele. Talvez você está aqui e tem muita gente que não acredita que Deus pode fazer uma obra linda e poderosa na sua vida. Só que Deus está dizendo: eu te escolhi. Oh, grande Deus, aleluia. Foi eu que te escolhi. Para quê? Para que você vá e dê fruto. Deus é um grande investidor. Deus não investe para perder, irmão. Deus não tira ninguém do prostíbulo para continuar uma vida de prostituição. Deus não tira ninguém do homossexualismo para continuar na vida de homossexualidade. Deus não tira ninguém da criminalidade para continuar sendo um criminoso. Deus não tira ninguém da mentira para continuar mentindo. Deus não tira ninguém do engano para continuar enganando. Quando Deus arranca alguém do mundo do pecado, o Senhor começa a transformá-lo, a libertá-lo. Aí ele desce as águas do batismo, ela desce as águas do batismo, aí ele é batizado com o Espírito Santo, ela é batizada com fogo, aí ele começa a exercer, algo na casa de Deus. Por quê? Porque Deus o escolheu. Aleluia. Deus o escolheu. Deus o escolheu para investir na sua vida. E se você pegar, e eu termino aqui a minha fala para orar com você, se você pegar, se Deus é um investidor, o diabo também é um grande investidor. Existem pessoas que o diabo investe para fazer dele um instrumento das mãos do adversário. E existem pessoas que Deus investe para ser canal de Deus. Deus quer investir na sua vida para você ser canal na vida de outras pessoas. Acabou o culto ontem, um jovem da mocidade me procurou. E ele disse para mim: apóstolo,
Eu estudo na escola e uma das alunas da escola, menina de 12 anos, diz para mim: a menina da escola frequenta a Umbanda, e ela diz para mim que frequenta a Umbanda, e existe um demônio que incorpora no corpo dela. E ele me falou o nome da entidade que desce no corpo daquela menina, de 12 anos de idade. E ele disse para mim: eu queria falar de Jesus para ela, como é que eu faço? Aí o céu disse para mim: está vendo, eu escolhi ele no meio daquele tanto de jovens, de adolescentes e de crianças, para falar do meu amor àquela menina. Então tem coisas que Deus permitiu você passar, para quando você for falar de Jesus, você não vai falar da boca para fora, você vai falar com propriedade, porque você passou. Porque você passou pelo momento contrário e adverso. Então entenda, Deus te escolheu. Não foi o pastor Emerson que te escolheu. Não foi a pastora Keila que te escolheu. Não foi o apóstolo Denis que te escolheu. Foi Deus que te escolheu. Nós somos apenas instrumentos para te auxiliar. Nós somos apenas instrumentos para te pastorear. Nós somos apenas instrumentos para te guiar, para te colocar no caminho, para te introduzir no caminho, para que você possa entrar no centro da vontade de Deus. Que nessa noite você entenda que Deus te escolheu. Deus te ama tanto que Ele não abre mão da sua vida. Ele não abre mão da sua história. Se Ele não abre, eu quero te encorajar nessa noite a não abrir mão da sua história, a não abrir mão da sua vida e nem dos propósitos que Deus tem na sua vida. Ele te escolheu. Ele acredita em você. Se coloca sobre os seus pés. Eu quero orar com você.